Amados, ontem eu fui direto à palavra e assim deveria ter sido, mas hoje eu gostaria de, antes de tudo, contar para você um pouco da minha história, para que você saiba o porquê eu falo como eu falo e porque eu compartilho da maneira como eu compartilho a palavra de Deus. Por estar falando aqui para os homens, existem alguns destaques que nós precisamos colocar quando nós falamos, para os homens, como a gente se dirige para a igreja toda, porque os homens são colocados em posição de liderança. Então a nossa palavra é uma palavra muito focada, e o meu desejo, o desejo do coração de Deus é que saiamos daqui melhores do que nós entramos. Amém? Antes de tudo, eu quero que você saiba que, embora a palavra de ontem tenha sido uma palavra densa, uma palavra pesada, Deus não me chamou aqui para dar lição de moral em ninguém. Deus não me chamou para brigar com ninguém, e eu não faço essa linha de pregação. Geralmente, quando eu prego, é porque Deus fala algo no meu coração através da palavra. Eu estou aqui para compartilhar aquilo que Deus me falou, apenas isso. Então existem algumas coisas duras que a gente fala, mas eu quero que você entenda que tudo isso é colocado em amor, e para que na sua vida seja enriquecido, que a palavra do Senhor seja implantada no teu coração. A palavra de Deus diz isso no livro de Pedro, receba com mansidão a palavra que agora é implantada em vós. Então existem palavras que são indigestas mesmo, e não tem como aliviar não. Mas de uma maneira geral, eu quero que vocês saibam que eu reconheço em Deus, não é falsa modéstia, mas eu reconheço em Deus que existem pessoas sentadas aqui que deveriam estar ministrando aqui no meu lugar. Mas aprove ao Senhor que hoje eu estivesse aqui compartilhando com vocês. E aquilo que estamos falando aqui, estamos falando que é algo que eu vejo em Deus, e eu quero compartilhar com você aquilo que eu recebo do Senhor, aquilo que edifica a minha vida, eu quero também que edifique a sua. E nada do que eu compartilho vem de mim. Eu repito as palavras do apóstolo Paulo quando ele disse: o que eu recebi do Senhor também vos entreguei. Então aquilo que me edifica, eu creio que vai te edificar, porque como homem de Deus, nós estamos aqui enfrentando desafios no dia a dia, no papel de filho, de namorado, noivo, marido, pai, líder espiritual, um líder no nosso trabalho, um funcionário em nosso trabalho. Então são muitas as atribuições no papel de um homem, que um homem exerce no meio da sociedade, dentro da igreja. Então eu quero que você faça isso, amados, porque Deus nos chamou para exercer algumas funções na sociedade, no reino, dentro de casa, e nós precisamos muitas vezes ser desafiados a voltarmos ao lugar onde o Senhor quer. E o que acontece é que, se nós sairmos da nossa posição, amados, a nossa vida fica toda desregulada, fica toda desorganizada. Então o nosso posicionamento em Deus, é daí que tudo começa, é do nosso posicionamento em Deus. Se nós não estamos posicionados, nós não sabemos para onde vamos, não sabemos o caminho para tomar. É uma coisa muito impressionante, pastor Isaías, que algumas pessoas nos procuram nos pedindo uma direção. Pastor, eu vim aqui para conversar contigo, que eu preciso de uma direção. E eu costumo dizer para a pessoa: você está fazendo a pergunta errada, porque você não pode tomar uma direção sem primeiro tomar uma posição. Porque o GPS, amado, ele só indica para você uma direção se primeiro ele descobrir qual é a tua posição. Por isso você precisa do satélite, porque o GPS, ele não é o Global Direction System, não é para te dar direção, é posicionamento. Então é o Global Positioning System. Em primeiro lugar, ele te posiciona. Eu não sei onde o pastor Isaías mora, então se eu chegar e falar: pastor Isaías, e aí, conforme combinado, eu vou jantar na sua casa hoje, como é que eu faço para chegar aí? Qual vai ser a primeira pergunta que ele vai me fazer? Onde você está? Porque o posicionamento é mais importante do que a direção. E muitas vezes nós vemos algo em Deus e nós queremos ir para aquela direção. Amado, você não vai chegar a lugar nenhum se você não souber primeiro onde você está. E aí a pessoa pergunta: onde é que você está? Mas peraí, aqui tem uma escola. Pô, mas qual é o nome da escola? Aqui tem uma farmácia. Qual é a farmácia? Então você, quando diz: eu estou na rua tal, no número tal, perto da avenida tal. Ah, sim, então aí você sabe. Então, amados, isso é muito importante, o nosso posicionamento. Então, onde nós queremos chegar, todo mundo sabe onde quer chegar.
Todo mundo sabe a direção. Agora, pastor, por que eu sei onde eu quero chegar, mas eu nunca chego? Porque você não sabe onde você está. Às vezes nós estamos em um lugar e nós achamos que estamos em outro, em Deus. Às vezes nós estamos numa situação na nossa família e nós achamos que estamos em outra. Achamos que porque os nossos filhos nos abraçam, nos beijam, está tudo resolvido. Aí nós achamos, opa, minha posição é essa aqui, ó. Mas não é nada. O posicionamento é mais importante que uma direção. E melhor de tudo, quando você sabe onde você está, você até escolhe a direção que você quer ir. Mas se você está perdido, você não tem como ir para lugar nenhum. Então, amados, é baseado nisso que eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou o filho mais novo de uma grande família, de 9 filhos, 7 homens e 2 mulheres. Meu pai era um homem que não era muito manso não, principalmente porque ele tinha 3 atributos que dificultavam isso. Meu pai era nordestino, militar e pastor da Assembleia de Deus. Então isso impedia meu pai, né, dele ser um cara, né? Meu pai era um homem crente, né? A metade das coisas que eu aprendi em Deus, eu aprendi através do meu pai, que era um homem de caráter, trabalhador. Meu pai nunca esteve envolvido em escândalo com dinheiro, nunca mexeu com a mulher alheia. E meu pai era um homem digno, um homem respeitado, verdadeiramente um homem de Deus, um bom marido, um bom pai. A despeito dele ser um homem extremamente sisudo e severo, mas tinha que ser assim, né? Para criar 7 filhos, senão os 7 iam parar na cadeia. Então ele teve que ser firme mesmo. E durante a minha infância, eu tive muita dificuldade na minha escola de estudo. A minha vida acadêmica foi uma desgraça, foi uma vergonha. Eu só tirava nota para passar. E é impressionante que esse ano, no mês de janeiro, eu fui passar as férias no Rio de Janeiro e passei uma semana na casa da minha mãe. E minha mãe falou assim: olha, você gosta dessa relíquia, esse negócio todo aqui? Aqui, o que eu achei um dia desse? E ela achou um boletim meu da 4ª série. E foi no ano que eu fui reprovado, primeira vez que eu fui reprovado, na 4ª série. E a professora, que depois desse vieram outros anos que eu fui reprovado, mas a minha estreia na reprovação foi na 4ª série. E no boletim estava escrito assim, ó, a avaliação do primeiro trimestre. O aluno tem dificuldade de aprendizagem. Coisa linda, né? Que sentença maravilhosa. Aí no segundo trimestre, né, antes das férias, ela acrescentou, ela botou: o aluno tem dificuldade de aprendizagem em todas as áreas. Que bonito, hein, gente? Ainda bem que eu só vi esse boletim esse ano. Mas o que acontece? Como eu tinha de verdade esse negócio que hoje qualquer guri que anda correndo para lá e para cá, o pessoal diz, déficit de atenção, hiperatividade. Eu tinha mesmo. E eu tinha dificuldade, amados. E eu confesso que eu me lembro, porque isso marcou muito a minha alma, né? Eu não conseguia prestar atenção em 20 minutos de aula. A professora começava a falar e eu me lembro, é impressionante como a gente acha que as crianças não vão ter as experiências marcadas, mas elas têm sim. Eu me lembro que eu fazia força, que a professora falava e eu anotava no caderno que ela estava falando, para eu não me perder, mas eu me perdia no meio da aula, todas as aulas, eu me perdia, de maneira que eu fui assim, amados, empurrando, e meu pai botando aquela pressão toda, e eu estudando, eu fui, com todo custo, eu cheguei ao 2º ano, né, do 3º grau, né, do secundário, ensino médio, ao 3º ano. E nesse período, amado, com tudo aquilo, as pessoas me perguntavam, né, o pessoal lá da igreja que eu era, lá na Congregacional de Bento Ribeiro, que meu pai era pastor da Assembleia de Deus. Mas quando eu tinha 16, 17 anos, eu tinha uma banda de rock. Muito antes do Rebanhão, eu tinha uma banda de rock. Porque eu tocava na noite, tá tudo na benção aí, mano. Glória a Deus. Então olha aqui pra mim, gente, foi só uma participação especial. Aqui. Então, mas eu tinha uma banda de rock. E meu pai assembleano, né, na época, meu pai falou: meu filho, é o seguinte, eu sei que Deus tem negócio para você na música, que sua banda de rock é legal, só que você vai quebrar meu ministério. Como é que eu vou botar a banda de rock aqui dentro da Assembleia de Deus? Mas tem um pastor amigo meu aqui, que é o pastor Amaury Jardim, né, o pastor Ebenezer conhece a Amaury Jardim, que é o sogro do Alba, na mesma rua da igreja do meu pai. E meu pai me pegou pelo braço e falou: pastor Amaury, é o seguinte, está aqui o meu filho caçula, ele tem uma banda e tal, só que na minha igreja não dá, né? Irmãos, todos os hinos da harpa cantavam em ritmo de rock. Os guerreiros se preparam, os guerreiros. Os irmãos faltavam um pouco bater a cabeça, né? Então, aí não estava dando. Aí eu fui para essa outra igreja. E lá nessa igreja era de um pessoal que tinha uma condição econômica mais favorável.
E todos os adolescentes da época já falavam, cada um falava o curso que ia fazer, né? Eu vou fazer engenharia, eu vou fazer psicologia, vou fazer direito, medicina. E eu, irmãos, eu não dava conta nem de estudar desde o primário, era uma luta para estudar, porque eu ia fazer vestibular. E vestibular naquele tempo era um negócio peso pesado, né? Hoje tem Enem, hoje tem vestibular com computador, hoje tem de tudo para o cara entrar, o importante é pagar. Mas naquela época não era peso pesado, e eu tinha que passar na federal, porque meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade para nós. Não é que ele ganhava mal, é que tinha 9 filhos, né, irmão? Então ele ganhava bem, mas na distribuição a renda per capita ia lá embaixo. Então ficava igual a Zâmbia, muito baixa a renda per capita. Então não podia pensar em fazer a faculdade. E cada vez que as pessoas perguntavam, eu não tinha noção nenhuma, irmão. Cada vez que alguém perguntava, eu falava uma coisa. E você vai fazer vestibular o quê? Ah, para geografia. Aí outro perguntava do lado. E você vai fazer o quê, Domício? Psicologia. Porque, irmão, nem tinha. Mas enquanto isso, eu tinha uma vantagem, eu gostava de trabalhar. Eu trabalhei desde os 14 anos que eu trabalhei, já vendi jornal, já entregava pão para uma padaria. Depois eu comecei a trabalhar na Editora Globo, estava compartilhando ali com o pastor Jair. Eu trabalhei na Editora Globo e depois eu fui sair para poder servir o exército. Quando eu voltei, acabei sendo dispensado, fui trabalhar numa empresa de engenharia e sempre trabalhando no dia a dia e também na obra de Deus. Até que as portas começaram a se fechar para mim. Deus estava me chamando para o ministério. Eu dizia não, arrumava desculpa, não tem que trabalhar, tem que fazer isso, fazer aquilo. E Deus me chamando para o ministério. Até que todas as portas de trabalho foram fechadas para mim de uma maneira impressionante. Embora inclusive na arte gráfica, de design e tal, eu era um bom profissional, mas as portas se fecharam. E para poder suprir, eu comecei a dar aula de violão na igreja. Aí Deus sabe como fazer as coisas, né? Deus me arrumava um aluno 8 horas da manhã, aí depois o outro aluno era 11 horas. Aí quer dizer, nem dava para ir para casa, eu ficava lá. E ali aparecia um, pedia uma oração, pedia um aconselhamento, pedia alguma coisa, e aí eu comecei a atender as pessoas na igreja. À tarde era a mesma coisa, era um aluno 1 hora da tarde, o outro 5 horas da tarde. Aí como eu precisava do dinheiro, eu falei, vou ficar aqui esperando para poder vir o outro. E assim eu comecei a ser envolvido na igreja, e algumas lideranças na igreja, aos poucos, os irmãos que estudavam, um passava para a academia das agulhas negras, outro passava na prova na Petrobras, ia trabalhar, e todo mundo ia saindo, e essas pessoas iam saindo, e eu ia assumindo os cultos na igreja. Então primeiro assumi o culto de terça-feira, depois no sábado, depois assumi o louvor da vigília, que é a tal da vigília de Bento Ribeiro, onde muita coisa aconteceu de cânticos novos e tudo isso lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e espalhou pelo Brasil todo. E eu comecei a me envolver. Quando isso aconteceu, aí que eu deixei mesmo de lado a minha vida acadêmica. E eu não queria mais saber de estudar, e eu sempre li bastante, até que em 89 eu compus aquele Cânticos que Confiam no Senhor, foi com o Monte Sião. Depois em 1990 eu fiz a versão daquela música Senhor Formoso És, Tua Face Eu Quero Ver. Em 91 eu compus uma música Anjos, que a Fernanda Brum gravou, e foi o carro-chefe de um CD dela, aquele Rosa, O Que Diz Meu Coração. E o que acontece? Eles queriam chamar o Marcos Góes, por exemplo, né? Não é falando a ausência dele não, que se ele estivesse aqui eu falaria isso também, até mesmo porque ele merecia. Mas como a igreja na época não tinha dinheiro para pagar o cachê dele, aquele negócio todo, mas eu tinha o meu coração voltado para ministrar as igrejas, na área de adoração. Eu nunca quis ser um cantor pop, nunca quis assinar com nenhuma gravadora, embora eu tivesse acesso a MK e várias gravadoras, mas meu coração sempre foi muito igreja, eu sempre gostei muito de cheiro de ovelha. Ontem estava eu e o pastor Benézer lá atrás, aí ele falou assim, daqui a pouco vamos chamar ele lá para frente. Eu falei assim, não, vamos ficar por aqui mesmo, porque eu gosto de ficar sentado lá atrás, vendo as ovelhas. Eu nasci para isso, para a igreja, não nasci para multidão, para muvuca, para evento. Eu sempre gostei de igreja. E aí eu gravei um álbum, gravei outro, acabei gravando 8, mas nesse período que eu estava gravando, as igrejas de médio porte e pequeno porte, que não podia receber uma celebridade gospel na igreja deles, eles acabavam me recebendo. E foi mais ou menos alguns anos depois, eu comecei a viajar mais ou menos em 92, mas em 96 eu era voluntário na Fábrica de Esperança, e o Caio Fábio ele queria gravar um CD ao vivo, e ele queria que o Carlinhos Félix gravasse, ele não pôde por causa da gravadora, queria que a Aline gravasse, não podia. E ele falou, Domício, você não pode gravar e tal, a gente já tem tudo. A ideia é gravar um projeto ao vivo e sair divulgando no Brasil todo o projeto, e também a Fábrica de Esperança. Eu assumi esse desafio. Em 96 eu caí aqui de paraquedas, lá no Areão, em março, abril de 96,
mais ou menos lá no ponto de encontro. E foi quando a primeira vez que eu vim em Cuiabá, depois vim várias outras vezes. Mas, amado, foi acontecendo em 96, 97, 98, e a minha vida estava estagnada, ministerialmente a coisa estava rompendo. Estou falando isso porque às vezes nós, como servos de Deus, nós queremos ser homem de Deus sem ser homem. Então primeiro é necessário desenvolver em nós a postura de um homem. Para ser homem de Deus tem que primeiro ser homem. E eu deixando assim, amado, eu com a minha vida muito livre, né, viajando à vontade. E aí até que chegou em 99, eu conheci minha esposa em 96, se tornou uma grande amiga, não tinha nenhum interesse por ela, mas em 99, aí nós começamos a aproximar muito a nossa amizade, e a gente começou a perceber que Deus tinha colocado algo entre nós dois, e eu acabei indo para Campo Grande. Quando eu fui para Campo Grande, eu fui para trabalhar com adolescente, e não fui para trabalhar com adolescente, eu já estava morando em Campo Grande, viajando bastante, e meu pastor falou: cara, você acabou de casar, você fica de segunda a sexta, como diz o nordestino, encangando o grilo, esperando o final de semana para viajar. Então a mulher trabalhando, minha mulher era gerente do HSBC. E aí final de semana tua mulher fica em casa, mas ela não pode viajar contigo, porque na segunda-feira tem que estar cedo aqui. Então, que tal você vir trabalhar comigo e tal? Eu falei: pastor, tudo bem, mas você ia fazer o quê? Não, trabalhar com adolescente. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder, cara, é ruim. Mas a minha esposa falou: amor, fica, vai ser legal e tal. E aí eu acabei ficando, e Deus foi trabalhando. Eu comecei a trabalhar com 2 adolescentes. Na verdade era minha cunhada que foi lá para me dar aquela força, e o rapaz estava afim dela. Então, graças a Deus, ainda bem que eu tinha uma cunhada. Eu comecei esse ministério com 2 e comecei uma célula na minha casa, e deram uma célula protótipo, e a célula foi crescendo. Na verdade a reunião dos adolescentes era na minha casa. Começou 2, e depois 4, depois 10, e depois 20, e ali nós fomos multiplicando aquela célula. Eu comecei isso em 2001, e em 2006 nós éramos 400 adolescentes. Mas o que aconteceu nesse período, amados? Eu comecei a ministrar num culto que ficou muito conhecido lá em Campo Grande, chamado Quinta Gospel, que era um culto quinta-feira, às 5 da tarde. Quem ouviu falar da Quinta Gospel que tinha lá em Campo Grande, né? Você chegou aí? Não cheguei, mas morava lá. Ah, morava lá? Você... Mas ouviu falar, né? Então era um culto assim muito tremendo, que era 5 horas da tarde, 5h30, era o horário depois do trabalho e antes da faculdade. E esse culto deu certo, a graça de Deus derramou, não foi por causa de mim, foi apesar de mim, Deus derramou. Se eu não tivesse lá, o culto daria 5.000 pessoas, mas como era eu, deu 1.000. Então, Deus pesou a mão e deu 1.000 pessoas. Então o que acontece? Eu comecei a trabalhar ali, amados, e minha esposa, ela começou a mexer muito comigo. Ela falou: amor, é o seguinte, você está estudando, você está ministrando com um monte de gente, um monte de acadêmico, os caras todos estudiosos, cara, pô, e você tem que estudar, você tem que voltar a estudar, você tem 35 anos, você tem que voltar a estudar. Eu falei: meu amor, eu já cheguei onde Tamandaré chegou, né? Eu já tenho um ministério edificado, né, sólido aqui na igreja, eu dei minha contribuição, viajei e tal, vou fazer mais o quê? Mas ela, ao contrário de Dalila, que ficou na cabeça de Sansão até ver o cara arrebentado, minha esposa pegou no meu pé até, e aí eu encarei o Enem não, como é que é? Aquele negócio do povo que estuda à noite, o EJA. Amado, eu encarei o EJA, e o povo que estudava junto comigo para poder terminar o ensino médio, eles não acreditavam que aquele pastor que falava tão bonito lá na frente não tinha nem o ensino médio. E eu fui lá, fiz o EJA junto com a rapaziada, só gurizada nova, e eu lá, o burro velho meio. Mas Deus me deu graça, e eu terminei em 6 meses, né? Geralmente é muito rápido, né? E porque eu coloquei um foco nisso, e eu falei: agora que eu estou fazendo, eu vou ter que terminar, né? Que falta pouco, o cara não dá conta nem de terminar o EJA. Aí, meu irmão, tem que seguir o conselho da mulher de Ló, né? Amaldiçoa teu Deus e morre. O cara que não consegue terminar nem o EJA. Me perdoa se você, de repente, acho que alguns irmãos que não conseguiram terminar. Então, tô vendo que alguns irmãos estão meio sem graça aqui, né? Mas Deus pode mudar a sua história. Por isso que eu estou dando meu testemunho, para você se inspirar e mudar a tua história em nome de Jesus, amém? Diz para quem está do seu lado aí: Deus quer mudar a sua história. Glória a Deus. Mas, amados, é assim. Deus tem algumas coisas para nós, amados, que nós não alcançaremos até que nós experimentemos as etapas de Deus na nossa vida. E a etapa de Deus na vida do homem é a etapa da maturidade. Então nós precisamos entender isso, é muito sério, irmãos. Se você não tiver esse entendimento,
você não vai conseguir desfrutar algumas coisas. E aí eu terminei, amados, quando eu terminei, essas alturas o ministério já estava com 300 adolescentes, o culto de quinta-feira era o maior culto da igreja. Eu fui falar com o meu pastor, o pastor Gilson: pastor, é o seguinte, hoje eu vim para cá para ganhar R$1.500, eram 2 adolescentes, agora são 300, não precisa aumentar meu salário 150 vezes, né? Mas o que acontece? Precisa melhorar, pastor, tal, daqui a pouco eu vou ter meus filhos. E ele falou assim, como um bom batista, criterioso e sério, ele falou: Domingos, é o seguinte, na nossa igreja nós temos uma política salarial, então eu não posso simplesmente pagar você quanto eu quero. E se eu colocar o teu salário, se eu pedir um aumento de salário aleatório para você, a diretoria vai barrar. E você sabe como é uma igreja batista de 97 anos. Então, ele falou: por que você não faz um curso, pelo menos um curso básico de teologia? Eu falei: pastor, eu já comecei no Rio, já comecei no Betel, já comecei em Curitiba, parei, já comecei, porque eu tinha esse negócio de começar e não terminar. Só as coisas na área de música que eu me empolgava, começava e terminava. Fora isso, nada, eu começava e terminava. Até as coisas que eu comprava, eu começava e não terminava de pagar. Isso era em todas as áreas. Irmãos, é impressionante, né? Mas aí eu tinha esse problema também muito sério de caráter, que na verdade não era tanto o caráter, eu não comprava para dar o golpe, era esse negócio de começar e não terminar as coisas. Isso é uma maldição na vida de tantos homens, e por causa disso nós não somos conquistadores como alguns homens de Deus, porque nós começamos e paramos no meio, e nós perguntamos: por que Deus nunca me abençoa? Porque você nunca completa nem a semeadura. Como é que você vai ter a colheita? Quem semeia pela metade vai colher pela metade, olhe lá. E aí o que acontece? Aí um amigo meu, um rapaz que foi meu discípulo lá no Rio de Janeiro, Deus, pela graça, Deus colocou esse menino como reitor de um seminário. Aí por coincidência eu liguei para ele e falei: rapaz, eu trabalho num seminário aqui, tal, aqui tem pós, tem isso, tem aquilo. Assim, varão, eu estou precisando fazer pós, não, estou precisando fazer o antes, entendeu? Estou precisando fazer o pré ainda. E é o seguinte, eu tenho uns pedaços, uns créditos de um seminário que eu fiz tudo quanto é lugar, vê para mim o que você consegue fazer. Aí tinha um pedaço de grego, um pedaço de Antigo Testamento, fui juntando os pedaços todos, ele fez um Frankenstein, e ele falou: olha, tem algumas matérias que você precisa estudar, outras você não fez, e o que acontece? Eu vou mandar para você material didático, você estuda em Campo Grande, depois tu vem para cá e fica uns 10 dias aqui no Rio, só estudando, fazendo prova e botando a vida em ordem. Aí beleza, eu fiz isso. Amados, quando eu terminei de fazer esse curso, né, fiquei um ano nisso aí. Mas quando eu me matriculei, aí o pastor Gilson já começou a me dar uma ajuda, dele mesmo, do bolso dele, ele começou a me ajudar. Falou: Domingos, você não passa mais esse problema com a igreja, porque a nossa equipe tem 10 pastores. Eu abri uma exceção para você, vai ser injustiça com os outros. Seu ministério é bacana, é aprovado, é tudo, mas o teu ministério tem visibilidade. Tem outro pastor aqui que trabalha com mudos, e aí o ministério dele não tem visibilidade. E pelo fato de ser um ministério de mudo, ninguém ouve falar nada, né? A respeito do ministério dele. É um ministério para mudo, ninguém fala nada. E aí o que acontece? Como é que esse do mudo é da minha parte? O pastor só falou da visibilidade, eu falei da mudez. Então, eu falei: tudo bem, pastor, então o senhor vai me ajudando aí, tal. E com isso Deus foi me abençoando, amados. Eu com R$1.500 de salário, e minha esposa ganhando uns 2.000 e pouco, nessa época ela treinava ainda para ser gerente titular, nós conseguimos comprar um apartamento bem localizado, de 100 e poucos metros quadrados, conseguimos comprar um carro, 1.000, mais 0, à vista, e Deus foi derramando graça sobre nós. Amados, quando eu terminei de fazer esse seminário, poucas semanas depois que eu recebi o certificado na minha casa, um amigo meu lá dos Estados Unidos, eu tinha ido nos Estados Unidos umas 2 ou 3 vezes, falou: Domingos, é o seguinte, você não tem interesse em vir morar aqui não, trabalhar com jovens, trabalhar na área de adoração, porque a igreja ela deu uma encolhida, que foi quando começou a dar alguns sinais de que a economia americana ia fragilizar, em 2006, e a igreja dispensou o pastor de jovens e o ministro de adoração. A gente precisava de alguém para fazer as 2 coisas, até mesmo que a igreja era pequena e dava para fazer isso, ainda sobrava algum tempo. Aí eu falei: olha, a gente pode orar, colocar diante de Deus. Ele falou: só que é o seguinte, quando você vir, você tem que ser bacharel em teologia, você tem que ter. Aí eu pensei: não, olha só, se eu não tivesse feito o curso que eu fiz motivado por uma razão, eu não teria agora essa porta aberta diante de mim. Fui para os Estados Unidos,
quando eu estava lá 1 ano e meio, eu estava numa inauguração de uma Assembleia de Deus lá de Orlando, do pastor Edson. E aí eu conheci, do meu lado sentou o chanceler de uma universidade chamada Florida Christian University. E aí aquele pastor falou assim: então você tem bacharel em teologia? Tem. Você não tem? Você tem mestrado? Eu falei: não. Então faz lá o mestrado com a gente. Aí me deu o cartão, achando que ele tinha me dado uma bolsa, né? Eu falei: poxa, que benção. Aí fui lá conversar com ele, fui levar a documentação. Ele: pois é, então vai ficar tantas parcelas de $700. Eu falei: o inimigo se manifestando aqui, ó. Oi, o inimigo se manifestou com força naquela sala. Olha o devorador aí. E aí, irmãos, eu sei que ainda assim eu fiz. E eu fiz de tal maneira, eu fiz também debaixo de pressão, mas é porque eu estava decidido a mudar a minha história. E logo no finalzinho eu fiz com muita luta, né? Algumas aulas eram em espanhol, outras aulas eram em inglês e outras eram em português. Se eu tivesse feito a opção em português, tinha quase todas as matérias em português, mas os professores não eram tão fortes quanto aqueles que ministravam em espanhol e em inglês. Então o espanhol, a maioria de nós, né, tem mais ou menos entendimento do espanhol, e a aula de inglês é muito fácil, é só você ficar olhando o que seus colegas estão fazendo. Quando todo mundo está certo, fica sério. Quando começa a rir, você... oh my God, né? Aí você... Então é muito fácil ter aula de inglês. E aí tudo que o cara vai anotando foi assim o seu curso, pastor Isaías? É só você saber oh my God e yes, né? E aí você faz o culto inteiro falando yes. Ai, ai. Então, amado, eu sei que aí esses irmãos passavam para mim o resumo da aula, e eram muitos livros para ler, né? E eu, graças a Deus, eu leio bem. Não leio bem, eu leio melhor do que eu ouço inglês. Minha audição em inglês é um lixo. Mas enfim, amados, Deus foi derramando essa graça, e faltando mais ou menos uns 3 meses para terminar o mestrado, esse irmão, o Anthony Portigliatti, ele me levou na casa dele, uma mansão muito linda lá, e me convidou para ser professor no mestrado que eu estava fazendo na área de liderança. E foi uma experiência muito gostosa para mim. E nessa época eu estava recebendo convite para voltar para o Brasil, e lá nos Estados Unidos me deu uma sensação assim de irrelevância, né? Porque você chega lá, você fala para várias igrejas, você não tem essa liberdade de pregar em várias igrejas na tua cidade, porque os pastores têm medo do povo gostar da sua pregação ali na tua igreja. Então o negócio fica é um ambiente meio hostil. Eu sabia que aqui no Brasil, qualquer lugar, eu paro numa praça, prego o evangelho, está todo mundo me ouvindo, né? E lá nos Estados Unidos, para poder falar para os americanos, primeiro já tem muito americano pregando lá, e outra que eu tinha que ter um inglês fluente. Eu sempre ia ser comparado: pô, mas que inglês horrível desse cara, que sotaque, ninguém consegue entender. Então eu entendi que era o momento de eu voltar para o Brasil. Voltando para o Brasil, eu voltei para uma igreja que Deus tinha dado a esse pastor uma visão e o entendimento de que ele teria 10 mil discípulos. E ele me convidou para dar treinamento para os líderes de célula dele, que seriam 1000 células no final de 2010. E eu vim em 2009, fiquei até 2010 naquela igreja. E quando eu cheguei lá, eu percebi algumas coisas meio complicadas na área de relacionamento. E eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, de maneiras, amado, que o meu histórico, a partir dos 35 anos, foi uma virada de chave na minha vida. Dos 35 aos 48 anos, que é agora, eu permiti que Deus mudasse a minha história. Eu permiti tomar algumas decisões que realinhassem a minha vida, e que eu partisse para um tempo em que o tempo de fracasso da minha vida, em que o tempo em que eu não conseguisse semear nada, eu vivia apenas de sonho e dos meus sonhos pessoais e ministeriais, sem levar em conta que eu teria que construir uma família, eu teria que cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa e do coração da minha esposa. Mas, amados, houve um momento em que não apareceu um anjo na minha frente. Quando a minha história mudou, não apareceu um anjo. Eu não estava num culto em que o pastor chamou as pessoas na frente e disse: olha, você que quer virar a chave na sua vida, vem aqui. Não foi nada disso. Foi, amado, um entendimento de que eu estava na posição errada. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Que a sua posição errada, ela vai sempre te dar direções erradas. Se você estiver nessa posição daqui, ó,
amado, você não vai conseguir olhar para o que está lá. Então o teu posto diz respeito a muitas coisas que Deus quer trazer para a tua vida. Conforme eu falei ontem, desde ontem, Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E para que Ele cumprisse esse propósito em nós, Deus nos deu algumas habilidades. Tem habilidades que eu tenho que você não tem. Por quê? Porque meu propósito de vida é um e o teu é outro. Deus te chamou à existência para uma coisa e Deus me chamou para outra. Então é claro que Deus vai me dar dons, talentos e ferramentas compatíveis com o meu chamado e meu propósito à existência. Só que, amados, eu poderia ter feito, eu creio que eu abençoei a vida de muitas pessoas enquanto eu ministrava louvor. Mas se enquanto eu ministrasse louvor, eu também tivesse ajudado outras pessoas como eu tenho abençoado hoje, usando outras ferramentas, eu seria duplamente usado por Deus. Mas eu fechei o foco em apenas uma área. E quando isso acontece, você só nega às pessoas o direito de receber muito mais de Deus do que você poderia ministrar. Todos nós somos colocados diante de tropeços todos os dias. Todos nós somos colocados diante de escolhas todos os dias. Então, se você escolhe direito, se você se posiciona em Deus, algumas portas do inferno vão se fechar diante de você, porque você não vai nem tomar conhecimento de que elas existem. Então, por exemplo, por que eu nunca me envolvi com prostituição? Porque eu nunca andei em lugar onde tinha prostituta. Eu não sei o que é o mundo de prostituição. Então, por que eu nunca me corrompi financeiramente? É porque eu não gosto de dinheiro? Porque eu não gostaria de ganhar um dinheiro fácil? Claro que eu gostaria. Quem me dera se eu conseguisse vender cada livro meu por R$100. Para mim ia ser lindo. Cada dia eu só ia querer vender 10 por dia. Ia ser muito lindo. Mas, amado, eu gosto de dinheiro com facilidade. Não é dinheiro fácil. O sonho de todo mundo é não se matar para ter que levantar o seu sustento. Isso é o sonho de todo mundo. Só que existe uma porta aberta, e quando eu percebo que em algum ambiente há corrupção, eu fujo desse ambiente. Então, quando você se posiciona, você acaba fechando as portas do inferno contra a sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. E nós vamos ler sobre a queda de Davi no adultério, mas semelhante à palavra de ontem, de Sansão. O adultério é apenas uma ilustração de um pecado. Até mesmo, amados, porque eu estou consciente, quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não estou falando aqui para homens acorrentados. Eu estou falando aqui para homens livres e cheios de Deus. Amém? Amém? Então eu não quero que no teu coração você imagine que porque eu estou falando de adultério e de pecado, eu estou falando para um monte de homem sem vergonha, acorrentado e dominado pelo diabo. Não. Eu estou falando aqui para homens santos de Deus que lutam contra o pecado todos os dias. Amém? Eu não creio que você é um pecador lutando para ser santo. Eu creio que você é um santo lutando contra o pecado. Quem é um santo lutando contra o pecado, levante a sua mão e diga glória a Deus. Eu creio nisso. Então eu quero te esclarecer, que é para quando eu estiver falando aqui, você projetar isso na sua área de vulnerabilidade, que essa será a área que sempre Satanás vai te atacar, é na sua vulnerabilidade. Existem homens, sinceramente, eles não têm nenhuma disfunção, mas tem homem que você pode botar 10 mulheres seminuas para desfilar diante dele, que ele vai apenas apreciar com moderação. Ele não vai ver maldade, não vai chamar a mulher, nem vai imaginar a mulher na cama. Sério, gente? Mas tem problema com mentira. Tem homem que não tem problema com a mentira, ele é verdadeiro e ele é transparente. Mas o orgulho dele é uma coisa terrível. E às vezes nós achamos que o orgulho é uma coisa bonita. O orgulho é sério, irmão. O orgulho, né, é o sobrenome da soberba. E foi o que derrubou. O primeiro pecado foi o orgulho. Não foi o pecado de Lúcifer, foi o orgulho. E é engraçado quando a gente fala sobre pecado, a gente fala só sobre adultério. Amado, o orgulho é um pecado sério.
E quantas vezes esse hábito que nós os homens temos de querer ter a razão o tempo todo, isso é orgulho, isso é soberba. Às vezes a esposa da gente diz alguma coisa, às vezes um filho fala alguma coisa para nós e nós rejeitamos o conselho dos outros. Por que, amado? Por causa da soberba, falta de humildade. O homem ele é muito competitivo, então nós temos que aprender a ser humildes. Não tem problema você ser competitivo, mas esteja disposto a aprender. Saiba que existem outros melhores que você e que você não vai ser bom em tudo o tempo todo. Então, quando eu falo aqui em adultério, você coloca aí qual é a sua dificuldade. Tem outros que têm dificuldade com dinheiro, tem outros que têm dificuldade, como eu já falei, mentira, tem outros que têm dificuldade com gula, tem outros que têm dificuldade com preguiça, tem outros que têm dificuldade com inveja. A inveja é um sentimento muito vinculado à mulher, mas tem muitos homens invejosos. E a inveja é uma desgraça, emperra a sua vida, emperra mesmo, porque a inveja, foi Jean Paul Sartre que disse que a inveja é muito justa, porque só invejoso sofre, porque o invejado está lá na dele, curtindo adoidado, o carrão dele é BMW, e o invejoso está se torcendo por dentro. Então precisamos clamar para ser livres, para sermos livres da inveja também. Então eu quero que você entenda que nós vamos falar aqui sobre essas derrotas e vitórias de Davi, e você deve aplicar isso para a sua área de vulnerabilidade. Primeiro dê uma olhada aqui apenas no título do capítulo 8. Aqui na minha Bíblia diz assim, as vitórias militares de Davi. Davi era um vencedor, sim ou não, irmãos? Desde quando ele apareceu, ele foi um vencedor, né? Ele já era vencedor desde a primeira vez. Desde quando ele cuidava das ovelhas lá do pai dele, ele já vencia leões e ursos. Depois ele venceu Golias. Depois ele venceu Saul no cansaço, mas venceu. Depois ele venceu, no capítulo 9, o desejo de vingança. Foi quando ele pegou Mefibosete, que nome esquisito, né, irmão? Mefibosete, que era filho de Jonatas, amigo dele, mas era neto de Saul. E ele chegou e falou para Mefibosete: olha, todas as terras do seu avô, porque Jonatas não tinha terra, porque como ele era filho de Saul, tudo era de Saul ainda, porque Saul era o rei. Então quando Saul morreu junto com Jonatas. Então Mefibosete, ele vivia em um lugar abandonado, porque tinha problema. Quando a babá dele soube que Saul e Jonatas tinham morrido, a babá pegou Mefibosete para correr, para fugir dele, caiu e deu um problema na perna dele, ele não conseguia andar, e ele vivia no chão. E quando Davi falou para ele: Mefibosete, vem aqui que eu vou restaurar em você o seu lugar de honra, e você vai comer da mesma comida que eu. Linda essa história, só isso aí já é outra pregação, mas é conversa para outro pôr do sol. Mas o que acontece, amado? Pegou Mefibosete, e Davi, ele poderia simplesmente apagar a linhagem de Saul, mas Davi, no capítulo 8, ele venceu um grupo de inimigos. No capítulo 9, ele venceu o desejo de vingança. No capítulo 10, nós vemos ainda que ele venceu os amonitas. Ele veio de uma sequência de vitórias. Mas, amados, no 11, ele não venceu a si mesmo. Olha que coisa terrível. Olha o que diz aqui o texto. É um texto muito longo. Você deve me acompanhar, continuar com a sua caneta, seu lápis. Aprenda, amado, faça como eu. A minha Bíblia, a que eu uso de papel, sempre tem uma canetinha dentro. Então pegue sempre a sua Bíblia, ande com uma canetinha dentro, para você poder anotar, que vai ser uma bênção para você. Quando você se tornar um pregador e for pregar nos congressos de homens por aí, você já tem suas pregações tudo anotadas aí. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Amém. Olha só, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço no palácio. No terraço ele viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela no Facebook. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Diante disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe, o capitão, o enviou.
Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E disse para ele: ô Urias, você deve estar cansado, né, meu filho? Vai para casa descansar um pouquinho. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Qual era a ideia de Davi? É só para explicar que de repente alguns não entenderam. Eu mando o cara ir para casa, vai dar aquele amasso na madame, a mulher está grávida, foi o amasso que ele deu. E se o cara está na guerra, a mulher aparece grávida, quem foi isso? Então Davi, estrategicamente, como ele era um guerreiro, ele tinha noção de estratégia, ele falou: uau, eu tenho uma estratégia, é só mandar o cara para lá e vai estar tudo resolvido, né? Bonitinho. E olha só, mas Urias, versículo 9, dormiu na entrada do palácio. Versículo 10, quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que você não foi para casa? Olha aqui, amada, a lealdade desse homem. Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas, meu senhor. Joabe, nosso capitão, e os soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer, beber e deitar-se com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe através do próprio Urias. Ele estava levando a sentença de morte dele na mão e não sabia. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Meu Deus do céu, mano. Já pensou coisa terrível? Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabia que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que da muralha atirou uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga: e morreu também o teu servo Urias o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campo aberto, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E assim insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, amados, nós vemos aqui que muitos de nós temos experimentado sucesso em algumas áreas da nossa vida. É difícil um homem que está vivendo fracasso em todas as áreas da sua vida. Existem áreas em que nós vencemos. Vencemos os amonitas, vencemos os filisteus, vencemos. Mas qual é a área que você, como homem de Deus, está sendo derrotado? Qual é a área que tem uma brecha, vulnerabilidade na sua vida, e que parece que naquela área você é refém o tempo todo? Parece que naquela área Satanás sempre te pega pelo cabresto para esfregar sua cara onde ele quiser. É impressionante, amados, que eu estou falando aqui para... Tem um rapazinho ali com um tênis cinza e cadastro vermelho. Quantos anos você tem, jovem? 20. Ele achava que você tinha menos. Então, se você perguntar a esse rapaz de 20 anos, e se você perguntar a um irmão aqui que tem 70 anos, ou quase 70 anos, ou mais de 70 anos, os dois vão falar que são tentados o dia todo, o tempo todo.
Todos eles vão falar que tem uma área na vida deles que, se eles não vigiarem, eles vão sucumbir, vão cair, serão fracassados. Mas parece, amados, que nós negligenciamos alguns sinais de Deus na nossa vida. Parece que nós negligenciamos a palavra de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos, neste final de semana, mudar a nossa postura diante do Senhor. Amém? Amém. Vigiar mais. Vigiar mais. Quando eu era adolescente, a maneira de uma pessoa ver alguma coisa diferente, até uma mulher seminua, era indo numa boate. As revistas antigamente vinham numa sacola preta de plástico. E era tudo muito difícil. Hoje a pornografia está dentro do teu celular. Se o celular tiver 3G, Wi-Fi, você acessa o inferno. Aí sai da internet e entra na infernet, no teu celular. As coisas são cada vez mais fáceis. Você pode esconder, você pode negociar, você pode fazer coisas erradas, tendo a sensação que Davi teve, de que ele não seria descoberto. Isso estava só no coração dele. Davi poderia esconder o caso dele de muitas pessoas. Primeiro que ele estava ali sozinho, inclusive estava no lugar errado. Você vê aqui, você deve ter percebido isso, lá no capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época que os reis saíram para a guerra. Qual era o lugar do rei? Na guerra. Então ele estava no lugar errado. Aquilo que eu falei para você, quando você está na posição errada, você verá a direção errada das coisas. Quem está no lugar errado vai ver as coisas de maneira errada. Então Davi, se ele estivesse na guerra, ele estaria pensando nos inimigos dele, na estratégia de guerra. Como ele estava em casa, ao invés de estar, os outros estavam na guerra. Mas o que Davi estava fazendo? No versículo 2 diz o que, irmão? Levantou-se da cama e foi fazer o quê? Passear, irmão, foi dar um rolé. Tem muito homem dando rolé quando deveria estar na guerra. Satanás está em guerra contigo, irmão. Nós não estamos no cruzeiro de passeio, não. Nós estamos no navio de guerra, no contra-torpedeiro. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus o tempo todo, chamar a nossa consciência. Nós não podemos brincar, porque Satanás não teve infância, ele não sabe brincar. Satanás não brinca com ninguém. E alguns crentes, Satanás não brinca de ser Satanás. Por isso você não pode brincar de ser crente. Você não pode brincar de ser homem, porque Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele leva a sério a posição dele. Satanás disse: agora que eu tenho esse cargo aqui de infernizar o povo, eu vou levar esse negócio a sério. Irmão, bicho trabalhador. É impressionante. Tinha uma irmã que ela tinha o hábito de elogiar todo mundo. E tinha aquele rapaz de cachaceiro que chegava na igreja, dava problema. E a irmã dizendo: gente, ele é fedido, ele entra na igreja, ele faz bagunça, mas que homem bem-humorado. Tudo ela falava bem. Aí da nora dela, aquela pegajosa, fofoqueira, criadora de casa. Gente, mas minha nora, a cor dos olhos daquela mulher é uma coisa linda. E um dia desses falaram do diabo, encardido, fedido, devotado, tal. E ela falou: gente, mas ele tem uma vantagem, tem um ponto positivo. O bichinho persistente, né? Então, amados, nós temos que entender que Satanás é persistente. Se você não é, ele é. Então, para você lutar com ele, você tem que lutar com a arma dele, que é a persistência. Submetei-vos a Deus e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então você tem que resistir o diabo, amado. O diabo, ele vem para cima de você, você tem que resistir e ser persistente como ele. Dizer: Satanás, se você é persistente, eu decidi ser mais do que você. E se tem alguém que vai desistir aqui, é você. Você vai desistir, porque eu estou submetido a Deus. Não é você resistir o diabo de peito aberto, não, que ele vai te triturar. Submetei-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso serve para a sogra também. Então, amado, perceba, rapaz, ainda bem que minha sogra não está aqui, né? Vai que minha sogra faz assim para mim, né? Eu estou ferrado. Ficar 4 meses tossindo. Amados, olha só. Então, ele estava no lugar errado. Amados, e quando você está no lugar errado, a tua mente se volta para o lugar errado. É verdade ou não é? Você está no lugar errado. Então, irmão, se eu estou num lugar, eu deveria estar na guerra. Eu vou passear. Meus comandantes estão na guerra, estão acampados ao ar livre, e eu estou lá passeando. Irmão,
Sempre que você estiver sem fazer nada, o diabo vai te arrumar alguma coisa para fazer. É a luta que a gente tem quando a esposa viaja com os filhos. Você fica em casa, amado, eu vazo. Eu vou para a livraria, vou para a cafeteria. Tem dia que eu tomo 5 cappuccinos. Cada dia eu fico parecendo cachaceiro, procurando boteco para encher a cara. Aí eu pego um bom livro, vou ler, leio. A hora que cansou, assim, vou em outro lugar. Ou vou fazer uma visita na igreja. Às vezes é dia de sábado, os irmãos não querem receber visita, querem ficar em casa curtindo a casa deles. Mas, amados, por quê? Eu sou pastor, sou casado, muito bem casado. Deus me privilegiou com uma mulher nota 10, irmão. Vale a pena dizimar, que Deus honra mesmo. Então, Deus me deu galardão aqui na terra, irmão. Chegar lá no céu, vai estar todo mundo lá na fila para receber galardão. Deus vai falar: você sai que o seu já recebeu lá na terra. Você não tem mais nada para receber aqui. Mas, amados, eu sou nutrido emocionalmente, sexualmente, mas eu sou tentado, irmãos. Então nós precisamos saber qual é o nosso limite. Às vezes a pessoa está viajando, os irmãos aqui, quantos irmãos aqui viajam? Trabalham viajando, vendedor, representante. Pois é, irmão. Você tem que chegar no hotel tarde, assistiu a notícia ali, toma um banho gelado e vai dormir, irmão. Fica a televisão ligada, mudando de canal, não, que uma hora o diabo vai botar o que você quer. É verdade ou não é? Irmão, eu ligo para minha esposa. E amor, tudo bem e tal? Às vezes dou até uma chavecada pelo telefone mesmo. Mas por que, amor? Eu sei que se eu der mole, eu vou cair na armadilha de Satanás. Você está lá para trabalhar, para prosperar, para conquistar na tua família. Você abre uma brecha na sua vida e não sabe por que a coisa não acontece. É claro, meu irmão. Então nós precisamos vigiar na pornografia, vigiar no nosso pensamento, vigiar na nossa conversa. Eu sou crente, mas eu não lido só com crente. Eu conheço muitas pessoas, né? Eu dou palestra em muitas empresas, CCA, no Exército, na JBS, eu dou treinamento de liderança, palestra motivacional. Então eu conheço muitas pessoas não crentes. Eles sabem que eu sou pastor, mas não é porque eu sou pastor que eles vão mudar a conversa. Então de vez em quando eu estou num ambiente que a conversa começa a ficar esquisita. Então o que eu faço? Eu saio. Eu não vou mandar todo mundo, eu não vou ser o chato. Vou dizer, gente, com licença e tal. Aí quando o assunto volta de novo, volta para falar de política, de história do Brasil, de algum assunto interessante, aí eu volto novamente para a conversa. Muitas vezes até na igreja, uma brincadeira, uma chocarrice, uma zoação. Quando a gente vê, amado, nós estamos pecando. Então você precisa vigiar o tempo todo, estar no lugar certo, porque se você estiver no lugar errado, coisas erradas acontecem em lugares errados, coisas erradas não acontecem no lugar certo. Então, amados, você precisa reprogramar teu coração para isso e entender que tudo começa quando você está no lugar errado, e aí você vai para a prática errada. Você consegue esconder de Joabe, consegue matar o Urias, você consegue pegar a mulher, abafar e trazer para dentro de casa. Só tem uma coisa que você não consegue, irmão: é esconder dos olhos de Deus. É aí que a porca torce o rabo. É quando eu não consigo esconder dos olhos de Deus. Tem 3 pessoas que gostariam de esconder meus erros, irmãos. Em primeiro lugar é Deus, mas eu não consigo. Em segundo lugar é da minha mãe. Quando eu morava com a minha mãe, eu queria. E minha mãe, irmão, pentecona, mulher de oração. Chegava em casa 2 horas da manhã, minha mãe sabia com quem eu estava. Já pensou? Meu filho, você estava onde? Eu estava com o pessoal da igreja. Não, fala direito, você estava com quem? Eu estava lá com o pessoal, que eu estava tocando violão com eles até tarde. Eu toquei um tempo na noite no Rio. Os irmãos música aqui não ficam pensando que eu toco muito não, viu? É que eu sempre tive bons amigos, mas me colocavam para tocar. Só isso, nunca fui uma coisa absurda não. Sempre tive amigos misericordiosos. Mas eu chegava em casa, aí a minha mãe dizia: onde é que você estava? Estava no lugar tal. Fala a verdade, meu filho. Não estava lá com fulano. Eu sei. Por quê? Deus me revelou. Fulano não estava com a camisa azul, isso, e ele não foi primeiro, depois o outro saiu, e por último você decidiu. Ué, mãe, como é que pode? Amado, como é que eu vou esconder alguma coisa de uma mãe dessa? Misericórdia. Meu sonho era ter uma mãe carnal, para não descobrir essas coisas. Mãe, para de ser da igreja, mãe, para de buscar o Espírito Santo, para. E outra é minha esposa, que eu chego em casa e, amor, como é que foi? Foi legal, amor. Fala a verdade, amor, conhece essa tua cara aí. Esse seu sorriso não é assim, você está armado. Como é que foi? Então, amados, eu gostaria de esconder, mas eu não consigo. O que dirá de Deus? E aí o que aconteceu aqui no capítulo 2, a coisa esquentou para o lado de Davi.
Natã repreende Davi. Olha só. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ele não foi Natã, Nabô, Nazul, não. O nome do cara era Natã. Não é que ele viajava só Natã, não. Ele tinha um cartão fidelidade vermelho, não. Então olha aqui, o profeta Natã, ao chegar, ele disse a Davi: Davi, vou te contar uma história, já que você é rei, é muito sábio, me ajuda a discernir esse enigma aqui. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Repita comigo: 4 vezes. Meu Deus, que coisa, irmão. 4 vezes. Poderia só restituir, né? Conforme era a lei de Moisés. Pegou, restitui. 4 vezes mais. Que homem impiedoso. Como ele ficou indignado. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. E aí, amado, veio o checkmate. Você é esse homem. Se Natã tivesse tido essa conversa no Facebook, ia botar assim, ia postar assim, ó: você é esse homem, hashtag, pronto, falei. Eu rolar o pronto, falei. Imagina, amado, a vergonha. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei de Israel e te livrei das mãos de Saul, que queria te matar sem vergonha. Dei-lhe a casa e as mulheres do Senhor, por cada mulher, né, de Saul, que acabou ficando com Davi. Te dei a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu ainda te teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, seu assassino, com a espada dos seus maiores inimigos, os amonitas, e ainda ficou com a mulher do cara. Por isso, a espada e a briga nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Repita: você me desprezou. Amados, isso é muito sério. Muito sério. Muitos homens de Deus estão na casa de Deus, são homens que procuram fazer a vontade de Deus, mas desprezam o Senhor. Como é que você despreza o Senhor? Lá no livro de Malaquias diz: vocês roubam o Senhor. Mas como é que nós roubamos o Senhor? Perguntaram. E a mesma coisa, você despreza o Senhor, mas como é que nós desprezamos o Senhor? Amado, como é que nós desprezamos uma pessoa? Em primeiro lugar, ignoramos a presença dela. Primeira coisa, a pessoa está ali, você nem dá moral para ela, nem tchum. Desprezo. Segunda coisa, amado, você não faz o que aquela pessoa orienta você para fazer. Tem filho que despreza a mãe, não é isso mesmo? Meu filho vai tomar banho. E aí, desprezo. Desprezo é o contrário do apreço. O contrário, né? O antônimo de desprezar e apreciar. E o que acontece, amado? Quando a gente despreza uma pessoa, a gente diz não para tudo que ela pede. E o que nós fazemos hoje, amado? Nós dizemos não para Deus o tempo todo. As pessoas têm compromisso na igreja, começam a estudar para concurso, diz: pastor, está aqui o meu ministério que eu vou ter que estudar para concurso. Está aqui meu ministério que eu vou ter que fazer medicina. Está aqui, mas ninguém diz para a namorada: olha, meu amor, nós vamos acabar com o namoro, eu amo você demais, quero casar contigo, mas a gente vai acabar com o namoro porque eu preciso estudar para concurso. Não, para namorar ele tem tempo, mas para Deus ele diz não. Ele diz sim para preguiça e diz não para ler a palavra de Deus. Ele diz sim para assistir 2 horas de futebol, mas ele diz não para ir na casa de Deus e ficar 2 horas adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor na igreja. Amados, é impressionante. Você tem que decidir para quem você diz sim, para quem você diz não. Porque um dos pecados de Davi foi isso, foi desprezar. Você me desprezou e ficou com essa mulher.
Você gosta de mulher, meu filho? Pega qualquer uma, você é rei, você pode ter vários. Você pode ter quantas você tiver condições de sustentar financeiramente e afetivamente. Então, se tem um cara aqui em Israel que pode ter mulher, esse é você. Agora só não pode pegar a mulher dos outros. Você foi exatamente pegar a mulher dos outros, com tanta mulher para pegar. Amados, o que é isso? Qual foi o pecado de Adão e de Eva? De Eva, né, em primeiro lugar. Qual foi o pecado dela, amado? Desprezar o Senhor, desprezar o conselho do Senhor. Eva, vem cá, minha filha, você e Adão. Está vendo esse bosque aqui? Vocês podem comer tudo. Pode virar lagarta. Come tudo, arranca e come a raiz também. Mas dessa árvore aqui, minha gente, não coma. No dia que você comer, você vai morrer. O que Eva fez, amado? Desprezou o conselho do Senhor. Ela disse não para Deus e sim para o seu desejo. Davi, da mesma maneira, disse não para Deus e sim para o seu desejo irrefreável, conforme eu contei ontem a história do porta-aviões. Então nós precisamos, amado, ter um entendimento de Deus. Se Deus valoriza algumas coisas, se Deus determina algumas coisas na palavra dele, não despreze aquilo que Deus diz. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se deu e se entregou. Sabe qual é a questão, amado? Nós, os homens, nós somos muito bons de dar, mas somos péssimos de nos entregar para a nossa esposa. Dar é muito fácil, dar o cartão, dar o presente, dar o dinheiro. Talvez a mulher está em casa, amor, vai dar um rolezinho lá no shopping, me deixa aqui. É muito bom. Toma aqui o cartão, vai lá, leva os meninos. Agora a mulher não quer só aquilo que você pode dar. A mulher quer aquilo que você pode entregar, que é o seu coração, o seu tempo, sua dedicação. Então, se o apóstolo Paulo disse isso de uma maneira tão enfática sobre o que é esperado biblicamente de um homem, como é que você pode negligenciar? Então você não pode. E o que aconteceu? Davi desprezou a palavra de Deus, e essa foi a indignação, versículo 9: porque você desprezou a palavra de Deus, fazendo o que ele reprova, você matou Urias com a espada dos seus maiores inimigos e ficou com a mulher dele. Versículo 10: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você desprezou, novamente aqui, e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, um menino morrerá. Foi para casa. O Senhor fez adoecer o menino que acabou de nascer, e Davi implorou a Deus em favor da criança, jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar no chão, mas ele não quis e recusou-se a comer. Ele entrou no estado de Urias. Você lembra que Urias não quis ir para a casa dele? Ficou deitado lá, não quis cear com a mulher dele, não quis fazer banquete. Ele entrou no mesmo nível que Urias fazia para ele, por lealdade. Ele fez na marra, porque ele perdeu o prazer. Não adianta ser rei, não adianta ter um banquete posto diante de nós, se nós não temos fome. Que coisa terrível, irmãos. Uma das piores coisas é você estar num lugar e não ter fome. A comida está gostosa, mas você não tem fome, está com uma dor de cabeça, está com uma indisposição, ou está gripado, não sente o sabor de nada. Você come uma pipoca e uma picanha, a mesma coisa. Que coisa, isso é coisa do cão, né? Como é que o cara não vai sentir o sabor da picanha? E olha lá no versículo 18: 7 dias depois a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta, e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, ele não quis nos escutar. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou-se de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou, e voltando ao palácio pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu.
Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez Deus tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-lo de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou sua mulher Betsebe, deitou-se com ela e teve um outro menino, a quem deu o nome de Salomão. O Senhor o amou. Amém? Amém. Então, amados, nós vemos aqui uma sequência. A sequência começa com Davi no lugar errado, fazendo a coisa errada. Ao invés de estar na guerra como eu e você devemos estar, ele estava passeando. O texto ali diz isso: passeando. E quando você está passeando, Satanás vai colocar algumas coisas nos teus olhos. Quando você estiver passeando no controle remoto, lá no hotel que você fica quando você viaja, ou quando você fica em casa, Satanás vai colocar a Betseba lá para você. E esse vai ser o começo de uma crise. Vai ser o começo de uma dificuldade. Mas é impressionante que Davi ainda cometeu um outro erro. Ele trouxe sobre ele um pecado sexual. Ele cometeu um pecado sexual e ele cometeu um assassinato. Tem um versículo na Bíblia, amados, Gálatas capítulo 5, que eu gostaria de apagar esse versículo da Bíblia. Se Deus falasse comigo, eu te dou ordem para você apagar um versículo da Bíblia. Tem um versículo que eu gostaria de apagar, irmãos. Aquele que diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Isso é tão sério, amados, que isso está no Novo Testamento. Isso foi escrito pelo maior teólogo do Novo Testamento, que foi o apóstolo Paulo. Que algumas pessoas acham que porque nós estamos na graça e não na lei, agora a coisa está à vontade, a graça virou desgraça. Não é não, irmão. Tudo que o homem semear, isto também colherá. Aquele que semeia na carne colherá destruição, e o que semeia no espírito viverá a vida eterna. Então, quando você lê a partir de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17, você vê antes o alerta: as obras da carne. E nas obras da carne nós vemos coisas terríveis ali: o descontrole, vários outros pecados. Aquilo que eu estou falando não é só adultério, são vários outros pecados na carne. O adultério é o pecado que mais se manifesta na carne, mas a obra da carne é a obra da carne em todo lugar. Porque o adultério, você usa o seu corpo, que é o templo do Espírito. Por isso é um pecado tão grave, tão sério. Mas os pecados relacionais também são extremamente sérios. Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Está chovendo, né? Poxa, o paintball vai ficar animado, hein? Paintball com lama fica melhor ainda. Olha lá, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso, homens, vivam pelo Espírito, de modo algum satisfatos o desejo irrefreado da carne. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito, diga guerra. Eu não falei que nós estamos em guerra o tempo todo? Eles estão em conflito um com o outro o tempo todo, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Diga glória a Deus. Olha, as obras da carne são manifestas da seguinte maneira: imoralidade sexual. Aqui o original, o grego é porneia, de onde vem a palavra pornografia. Imoralidade sexual. Então já está logo abrindo aqui, né? A impureza. A impureza é o pensamento, a imoralidade é a prática. A impureza é o pensamento impuro. Seja de moralidade, de cambalacho, seja o que for. Libertinagem, tudo pode, não há limite para coisa alguma. Idolatria, e aqui é um termo impressionante, amados, que é um pecado que se levanta contra nós. O significado da palavra idolatria é um termo grego, eidodolatria. E deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês: os crentes têm problema com as imagens na igreja católica, mas os crentes não têm problema com ídolo. Porque imagem é toda escultura que representa uma divindade, e ídolo é tudo aquilo que está entre você e Deus. Esse é o significado da palavra ídolo: é aquilo que está entre você e Deus. Tem pessoas que amam a Deus até arrumar uma namorada. Daqui a pouco, se a namorada falar: eu estou doente, não vou na igreja não. O cara não vai na igreja para ficar com a namorada.
O cara está na igreja até ele comprar a chacrinha. Depois, domingo, ele vai para a chacrinha dele e não volta para o culto. O que é isso? São ídolos, irmãos. E uma das razões pelas quais Deus não responde algumas de nossas orações é que com muita frequência nós não pedimos bênçãos, pedimos ídolos. Pedimos coisas que vamos colocar entre nós e Deus, e por causa disso nós não recebemos. Isso é muito sério, é ou não é? Então tem muito crente idólatra. Tem crente que idolatra pregador. Tem crente que idolatra cantor. É verdade ou não é? É. Eu me lembro uma vez eu fui na Bahia, lá em Camaçari, quando o David Keelan estava explodindo. E o menino lá, bem escurinho, nascido e criado na Bahia, meu rei. E ele falava com você assim o tempo todo: é meu pastor, pastor Domício e tal. Aí quando ele pegava o microfone para ministrar o louvor, ele virava David Keelan, com sotaque de irlandês e tudo. Imagina um baiano de sotaque de irlandês. Sim, Senhor, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Igualzinho irlandês. Eu falei: ué, o que é isso? É idolatria. Quando a Ana Paula Valadão estourou no Brasil, naquela época que ela veio aqui em Cuiabá, né, pastor Isaías, eu trouxe 2 ônibus lá de Campo Grande para poder participar aqui do evento com a Ana Paula Valadão. Amado, onde você ia no Brasil inteiro, você via clone da Ana Paula Valadão. A menina às vezes tinha até a voz meio grossa, mas na hora de cantar: sim, Senhor, tua presença, Senhor. Para que isso, irmão? É idolatria. Por que ninguém imita Jesus? Ninguém quer ir para a cruz, não, irmão. A cruz virou pau de sebo, ninguém fica lá em cima. Ninguém aguenta ficar lá em cima do pau de sebo. Tem gente que a cruz do cara passar no sebo e não consegue ficar lá de jeito nenhum. Não, cruz é o lugar de Jesus. Eu não quero o lugar dele. Não, irmão, o lugar de Jesus é no trono e o teu é na cruz. Glória a Deus. Só que tem crente que está no trono e bota Jesus na cruz. Jesus e cruz, tudo a ver. Não. Então, amado, nós precisamos repreender esse espírito de idolatria. Eu vou na igreja, mas quem vai pregar? Pastor Isaías. Vai ser Deus. Ih, pastor Isaías viajou, não vou na igreja hoje não. Agora bati doído, hein? Está vendo como é que Deus usa até carioca? Deus usa até pastor batista. Então, irmãos, é impressionante. Então vamos continuar aqui, senão vai demorar muito. A idolatria, a feitiçaria. A feitiçaria é o uso de droga, né? Porque essa feitiçaria aqui é da palavra farmacon, de onde vem a palavra farmácia, que eram as substâncias que as pessoas entravam, usavam para poder ficar doidonas ou para entrar em contato com divindades, como é o chá lá do Santo Daime, que tem lá na Amazônia. Então, amados, perceba que existem várias manifestações à droga, e hoje tem muita gente que faz isso com álcool, beber para relaxar. Para com isso, irmão, em nome de Jesus. O ódio. Você sabe o que é ódio? Você sabe o que é ódio? Você sabe o que é ódio? Vou falar 10 vezes para você ficar com ódio. Então, é o problema, irmãos, que muitas pessoas têm, o ódio. Aí vem os pecados relacionais, a discórdia. Tem casamentos que vivem na discórdia o tempo todo. O que é discórdia? Discordância. Não concordam a respeito de nada. Vou ir para as férias, vamos para onde? Vamos para a praia? Não, vamos para a serra. Aí já começa a brigaiada, não dá nem para ir para férias em paz. Tem casal que briga até para viajar de férias. Isso é obra da carne, irmão. Se você está no espírito, você entra em acordo com o seu irmão. Você procura discernir o coração da sua esposa, o coração do seu filho. Ciúme, ira. Testemunho que eu contei ontem lá do policial que gostava de brincar de dar tiro. Egoísmo, dissensão, facção, que é a divisão dentro da igreja, a inveja, a embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti: aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é terrível, irmão. Mas como é que são os homens da Igreja Batista da Paz, de todas as igrejas? Olha lá, cheios do fruto do Espírito, amém? Amém. Quem é assim, diga glória a Deus. Tem gente que não falou, irmão. Se você não é assim, diga pelo menos no ato profético, diga glória a Deus. Aí esse irmão lá, ele finalmente ele falou agora, né? Primeira vez ele não falou não, mas agora ele tomou posse da palavra. Olha aqui, amor. Amado, o homem ele é capaz de amar, sabia disso? Sim ou não? Sim.
O homem ele tem que aprender a dar amor e receber amor. Tem homem às vezes que é meio arredio também, né? A neguinha quer pegar um cara para dar um cafuné e o cara... Irmão, faz isso não. Deixa sua mulher te dar amor. O homem que só quer saber da mulher só a hora que está no perigo. Mas não é não, irmão, você tem que ser esperto. Antigamente, na época da inflação alta, tinha um investimento chamado overnight, se lembra? Você investia de dia e ganhava à noite, assim que é o casamento. Você investe de dia e ganha à noite, irmão. Então você vai trabalhar, já manda um torpedinho, já faz a primeira aplicação. Na hora do almoço, que pena, minha princesa, que eu não posso almoçar junto com você, mas amanhã eu vou dar um jeito de estarmos juntos. Aí à tarde, antes de vir para casa, em vez de você ficar com raiva, porque você chegou em casa cansado, a mulher falou: amor, vai lá buscar leite no mercado? Droga, porcaria, cheguei em casa cansado, quero ver Jornal Nacional. Irmão, aí o diabo entra no meio. Hoje vai cada um dormir pro seu lado. Ai não, você já liga antes, amorzinho, estou passando na padaria para comprar um pãozinho fresquinho, precisando de mais alguma coisa, né? Mas vai avisando ela aos poucos assim, só a gente, sim, traz salmão, eu sei, vai virar aquela bagunça, né? Tem alguma coisa da padaria, seja específico, né? Com a mulher você tem que ser específico. Padaria, tem alguma coisa da padaria, precisa de manteiga, queijo, presunto, é isso aí, né? Senão a mulher vai falar, não, traz tudo, né? Aí o que acontece? Amado, você já chega em casa com as coisas que a mulher precisa, olha aí que alegria. Você vai lá, toma aquele banho gostoso, primeiro toma o banho e depois fica lá perto da neguinha. Tem homem não, chega lá, irmão, tira aquele boot fedido, fica lá coçando no meio dos dedos, lá da mulher, irmão, graças a Deus que eu não gosto de homem, irmão. Porque o troço nojento é homem, né? Aí o cara chega em casa com aquela cueca com o elástico caindo do lado da mulher. Tu acha que a mulher vai ficar animada em ir com um trem daquele pra cama, irmão? A mulher tá vendo os playboys, os caras bonitão, tudo saradão. Você não precisa ser saradão não, mas pelo menos ser cheiroso e limpo, irmão. Você não precisa ser bonito, mas dá pra ser arrumadinho. Aí vai o cara com aquela coisa toda, aquele fedor, aquela fedentina de chulé, irmão. Tira seu tênis, enterra ele, joga no lixo, faz qualquer coisa. Vai tomar um banho muito bem tomado. Entendeu? De vez em quando dá uma paradinha no espelhinho para ficar bacaninha, gerou, né, irmão? Tem. Meu Deus! Não precisa cuidar da ecologia, não. Não, desmatamento, não, irmão, pode desmatar. Não tem problema não, para estar o que? Apresentado para tua princesa, para tua gatona. Compra um perfume bacana, pergunte a ela qual perfume que ela gosta. Você tem que se perfumar para ela. Um perfume bacana. Tem uns caras que botam os perfumes com cheiro de óleo diesel, um negócio esquisito. Que trem é esse, né? Aí é o repelente, irmão. Se abraça a mulher, fica igual aquele desenho animado. Você lembra antigamente que era um gatinho, uma gambá? Que o gambazinho abraçava assim, a gatinha tentava sair assim. Amado, para com isso, em nome de Jesus. Tem que saber qual perfume que tua mulher gosta. Aí chegar em casa, amado, vai preparando o movimento. Agora tem cara não. Chega da rua com a mão toda suja, já pega que amarrar a mulher, botar a mão dentro da roupa, botar a mão na calcinha. Então isso é estupro, irmão. A mulher não é para ser roubada, não, é para ser conquistada. Então nós, como homens de Deus, precisamos aprender isso todos os dias, irmão. A conquistar a nossa esposa, a conquistar o coração dela, com jeitinho, conversar, ouvir, entender, amado, que a mulher todos os dias ela vai querer falar como é que foi o dia. E se ela não falar para você, ela vai falar para alguém, irmão. Então pede a Deus para paciência para ouvir. Tem dia também que eu não quero, não. Tem dia que eu quero chegar em casa e só falar, ou quero ficar no silêncio. Mas aí é a hora de você fazer a aplicação. Eu vou ouvir, tudo bem. Ela vai falar 40 minutos, mas também depois eu vou ficar à vontade. Aí vale a pena. Aí você não quer investir os 40 minutos e perde a noite toda. Tentando, cutucando a mulher, chamando a mulher. Quer dormir, vai lá, dor de cabeça. Porque é você que não soube fazer o investimento. Então nós precisamos fazer isso, olha, o amor, a manifestação do amor. Amar a mulher com atitudes, irmão. Amor não é um sentimento. Os latino-americanos vinculam muito amor com sentimento. Você quando lê lá a palavra de Deus, no livro de Coríntios, você não vê nenhum sentimento. Você vê práticas. O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. São decisões, irmãos. Não é sentimento.
Ah, eu não sinto mais nada para ele. Mas não é para sentir não, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira. Ah, Deus amou, então Deus sentiu. Deus não sentiu coisa nenhuma não, irmão. Deus fez. Deus amou tanto que deu o Filho. Não é só sentimento não. Ai, como eu amo esse povo. Olha, eles vão para o inferno, mas eu amo tanto ele. Não, irmão, Deus agiu. Então o amor, ele é um motivador de uma ação, de uma atitude. E nós como homens, nós temos que aprender a amar as pessoas. Porque, amado, quando você começa a amar a sua esposa, ela começa a derramar amor sobre você também. Hoje nós vivemos uma geração de mulheres. As irmãs estão aqui, me desculpa, mas eu preciso falar isso para os homens. E é uma verdade, porque eu como pastor, eu converso com muitos homens e muitas mulheres. Eu sei que essa é a realidade. As mulheres de hoje, elas perderam um pouco da afetividade. Não tem muito aquela mulher carinhosa, aquela mulher menininha. Hoje as mulheres não, elas querem conquistar, passar em concurso, ganhar grana, comprar carro, tal, e se der para atropelar o marido também, ela atropela. Perdeu aquele senso de afetividade, da meninice da mulher, da meiguice da mulher. É difícil você ver uma mulher meiga. Eu trabalho, conforme eu falei para vocês, em algumas empresas, e geralmente os nós que precisam se desfazer são vinculados ao relacionamento entre as mulheres. Mulher se mata uma a outra. Antigamente as mulheres tinham uma vida mais coletiva, mais cooperativa. As mulheres lavavam a roupa na beira do rio junto, criavam seus filhos juntos. Você sabe o quanto que as mulheres têm se tornado pouco amorosas ultimamente? É uma coisa terrível. Até mesmo porque a mulher, para construir a emoção dela, ela precisa da figura masculina e da figura feminina. E muitas mulheres hoje estão crescendo em casa sem a figura do pai, que é a complementação. Porque o pai geralmente ele é muito tolerante com a filha. Então esse afeto que o pai derrama sobre a filha constrói a afetividade da filha. Só que hoje muitas moças estão crescendo o quê? Vendo a mãe crescendo falando mal de homem. Que teu pai é bandido, só botou você no mundo, não manda pensão, aquele canalha, aquele sem vergonha. Aí de repente a mulher arruma outro namorado, daqui a pouco o cara está dentro de casa. Daqui a pouco o cara começa a aprontar, sugar da mulher, a mulher bota para fora. E a criança está crescendo e vendo isso, e aprendendo. O homem é uma figura que eu não posso dar mole. Por dentro tem a carência dela, da figura masculina, que se ela não receber a nutrição emocional vinda de uma imagem masculina forte, prevalecente, ela vai crescer com esse vácuo emocional. E por causa disso, desde nova, ela já quer um namorado, já quer morar com alguém, já é paixão do cara, já vai morar junto. Por quê? Ela, na verdade, não está buscando um marido, ela está buscando um elemento para poder tapar o vácuo emocional que ficou por causa da falta da figura masculina nela. Mas qual é o resultado disso? Mulheres hostis, mulheres frias, mulheres críticas, mulheres duras, mulheres que também têm dificuldade de receber amor. Mas nós vemos aqui, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Versículo 25: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então nós vemos aqui, amado, que Deus, Ele estabeleceu para nós um conjunto de regras comportamentais que vão gerar resultados. Davi negligenciou isso. E qual foi a consequência, amado? Ele não pecou sexualmente? Um filho dele pecou sexualmente, só que não foi com uma estranha, foi com a própria irmã. Ele não matou, ele não estuprou, Aminon não abusou da irmã. E o que aconteceu depois? Ele não matou o cara. E o que o outro filho dele fez? Absalão matou o próprio irmão. Ele semeou um pecado sexual e um assassinato e um homicídio. E imediatamente ele viu isso acontecer na casa dele. Imediatamente. Quantos crimes ele cometeu? Quantos pecados? Adultério e homicídio, não é isso? E depois, o que aconteceu na casa dele? Um pecado sexual e um homicídio. Mas parou por aí, sim ou não? Não. Porque ele mesmo proferiu a sentença dele, quando disse: deve pagar 4 vezes mais. E lá na frente, o outro filho dele, Absalão, acabou morrendo. E esse mesmo Absalão pegou as mulheres dele, aquela palavra que foi declarada: o que você fez escondido, vão fazer
aos olhos de todos, mas não falou que era o filho dele, foi o próprio filho dele, que aquilo que ele fez escondido, o próprio filho dele teve relação com as mulheres dele, para todo mundo poder ver. Amado, eu quero dizer uma coisa para você, isso aqui você deve aplicar para a sua vida espiritual, para a questão da tua sexualidade e também para a sua questão profissional e várias outras áreas que você está envolvido. Se Satanás tivesse chegado para Davi e falar assim: Davi, eu tenho um plano, o teu filho Absalão, ele vai morrer numa batalha, mas antes dele morrer, ele vai pegar as tuas mulheres e vai transar com elas para todo mundo ver. Davi, Deus me livre. Não, calma aí, tem mais. Você não tem a tua filhinha Tamar, bonitinha? Sim. O teu filho Aminon vai agarrá-la e vai abusar dela sexualmente. Não me fala uma coisa dessa, minha filhinha, minha princesinha. Calma aí, vai parar por aí não. Esse teu mesmo filho Absalão, antes dele morrer de uma forma cruel, ele vai matar o Aminon. Por favor, não fala mais isso. Se fosse um súdito dele, ele até expulsaria, mandaria matar. Só tem uma maneira, Davi, de você fazer isso. Só tem uma maneira de você evitar isso. Este é o plano que eu tenho para você, Davi. De que tua filha seja abusada, seu filho seja assassinado, que o outro teu tenha relação com a tua mulher e que depois ele morra de maneira terrível. Esse Absalão só vai te dar dor de cabeça. Absalão foi um filho tranqueira na vida de Davi. Só tem uma maneira de você evitar isso. É não tocando na mulher dos outros. Vocês acham que Davi teria tocado no Betseba, sim ou não? Não. Mas essa é a estratégia de Satanás. Ele nunca vai mostrar para você a consequência dos seus pecados. Ele nunca vai revelar para você onde que ele quer te levar. Ele nunca vai dizer onde que as suas escolhas erradas vão te levar. Qual vai ser o escoadouro dessa decisão que você está tomando? Amado, isso é muito grave. Por isso eu preciso vigiar o tempo todo. Por isso eu preciso cuidar dos meus olhos o tempo todo. Por isso eu preciso fugir da pornografia. Por isso eu preciso fugir de toda a prática mentirosa. Por isso eu preciso fugir do orgulho. Porque, amados, o orgulho é uma coisa muito séria também. A palavra de Deus diz que Deus exalta o humilde e abate os orgulhosos. Já pensou? Eu já disse as coisas, não sei se parece que na outra vez que eu vim aqui, mas Deus tem um game lá no céu. É uma tela que dá 10 vezes isso aqui. E nesse game ele só faz uma coisa o dia todo. Ele pega o humilde lá embaixo, apertando o botãozinho, e estabelece. E ele pega os orgulhosos e fuzila. Então muitas vezes nós temos um comportamento orgulhoso, amados, e achamos que porque temos que ser competitivos nós vamos atropelar os outros. Não, isso é soberba, é orgulho. E Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Uma das razões pelas quais você tenta e não consegue ir é porque Deus está te resistindo. Porque Deus sabe o bicho que você vai virar se você conquistar aquilo que você quer. Então Deus resiste. Mas quando o seu coração muda e diz: olha, Deus, eu quero para honrar o teu nome, aí as coisas mudam e Deus abençoa. Ana queria um filho para esfregar na cara de Penina. Enquanto ela queria esse filho para esfregar na cara de Penina, Deus não deu. Mas quando ela se derramou diante do Senhor e disse: Senhor Deus, eu entendi o propósito de um filho. Os filhos são herança do Senhor. O filho não pode ser meu. Então se o Senhor me der um filho, eu não vou usar ele contra a Penina, eu vou consagrar ele ao Senhor, e ele vai viver todos os dias na tua casa. Aí Deus fala: agora sim, agora o ventre está liberado. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então tem coisas que ela, no orgulho dela, estava com orgulho ferido. Ela queria mostrar para a Penina que ela também podia. Irmão, trancou o ventre. Mas quando falou: olha, há um propósito para aquilo que Deus quer me dar. Então algumas pessoas querem trabalhar numa empresa, quer ser promovido, isso e aquilo, para poder esfregar na cara de todo mundo: aqui agora sou eu, vocês ainda vão ver. Amado, pode saber que Deus está te resistindo. Deus levantou uma muralha de bronze diante de você. Mas quando Deus falar: cara, quando eu for chefe, eu vou honrar ao Senhor, vou abençoar, vou orar pelos meus liderados, e minha equipe vai ser uma equipe cheia da presença de Deus. Aí Deus vai dizer: baixa a muralha de bronze, que o favor de Deus chegou na sua vida.
Você precisa compreender isso em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E eu quero orar. Eu quero orar, amados, pela sua vida, pelo teu coração. Louva a Deus por esta manhã, por tudo aquilo que Deus fez até agora e pelas coisas que o Senhor ainda vai fazer na minha vida e na tua vida nesses dias, em nome de Jesus, amém? Você pode se espreguiçar, que eu imagino que você foi dormir tarde, acordou cedo, está 1 hora sentado, então uma espreguiçada cai bem, né? Glória a Deus. E eu tenho certeza que nesta manhã Deus tem um chamado para nós, nos submetermos à vontade dEle, não estarmos onde queremos. Chega de passear, irmãos. Vamos para a guerra. Vamos nos posicionar em Deus para colocar os nossos inimigos no lugar deles. Porque, amado, todas as vezes que Davi ia para a guerra, Deus dava vitória para ele. Quando ele não decidiu não ir para a guerra, ele foi vencido. Ele vencia todas as batalhas quando ele estava na guerra, mas quando ele saiu da guerra, ele foi vencido. Então você tem que entender que, como homens de Deus, nós somos chamados pelo Senhor para conquistar e dominar. Conquistar e dominar. O homem tem isso, por isso que o homem fica dando em cima de mulher. A caça é algo inerente ao homem. Por isso que o homem fica buscando oportunidades de ganhar dinheiro, porque a caça é inerente ao homem. Só que Deus não quer apenas que você seja um conquistador. Deus quer que você domine. Deus quer que você mantenha aquilo que você conquistou. E muitas vezes nós perdemos as coisas que o Senhor nos dá, não temos a capacidade de manter esse domínio. Mas que o Senhor possa trabalhar na tua vida em nome de Jesus nesta manhã. Feche teus olhos, vai apresentando ao Senhor diante do Senhor o teu coração. Diga para Ele quais são as suas áreas de vulnerabilidade. Apresente diante do Senhor, diga: Senhor, é aqui, Pai. Preciso parar de mentir, eu preciso ser um cara mais humilde. Eu preciso ser um cara menos irado. Eu preciso romper a influência da pornografia na minha mente. Peça isso ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai estabelecer um novo tempo na tua vida, meu amado. É tão natural, você não precisa se matar para a tua família ser abençoada. Basta andar nos desígnios do Senhor, que naturalmente a chuva de Deus vem sobre a tua vida. Por que você não experimenta a partir desse final de semana mudar o teu posicionamento de ser um homem de Deus, de ser o sacerdote da sua casa, de ser o líder da tua casa, não apenas o mandão, mas aquele que influencia em amor, exercer a autoridade na sua casa, a autoridade que Deus te deu, e que a sua negligência tem transferido a sua autoridade para as mãos da sua mulher. Isso não pode acontecer. Que você receba esse renovo e essa disposição de se arrepender da sua omissão e partir para um posicionamento em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor, apresentamos nosso coração diante de Ti, Pai. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor, clamando pela Tua intervenção, meu Deus. Clamando, Deus, pela Tua intervenção na nossa história. Muda a nossa história, muda a nossa vida, Senhor. Ó Deus, interfira na nossa mente de tal maneira que sejamos livres para viver o que o Senhor tem para nós. Não queremos viver uma vida pela metade, não queremos viver uma vida meio abençoada e meio amaldiçoada. Não queremos viver uma família às vezes equilibrada e às vezes desequilibrada. Não queremos viver, ó Deus, umas finanças, ó Deus, flutuantes, Senhor. Uma hora está tudo bem, outra hora não. Senhor Deus, permita que possamos trabalhar e ajustar o nosso coração e as nossas emoções. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Capacita-nos a viver na carne, no Espírito. Ó Deus, nós não queremos viver na carne. Livra-nos, ó Deus, de todo o pecado, da imoralidade, da ira, da idolatria, de tudo aquilo que tem nos impedido de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Abre os céus sobre a nossa vida, que possamos viver o Seu tempo em nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é digno. Glória a Deus.
Vocês não